dia, um bom domingo para você. Mais uma vez nós estamos na Escola Bíblica Dominical. Vocês me desculpem as postagens desta semana. Fiz uma nova instalação aí da minha internet e a partir de segunda-feira vamos ter uma nova revista e vamos começar de novo diariamente as nossas meditações. E espero que você acompanhe e goste. Estou me esforçando para fazer de uma forma leve e tranquila para que você possa entender, no intuito de que você leia a Bíblia todos os dias, capítulo por capítulo. Nós vamos colocar aqui essa meditação diária. É muito importante. Se você quer uma devocional, se você já tem uma devocional, faça sua devocional e leia também a nossa revista, né? E acompanhe os vídeos. Agora, se você não tem uma devocional, faça essa meditação da revista a sua devocional, que é válido também. Eu tenho certeza que durante 3 anos, não sei se a revista vai nos dar condições de lermos toda a Bíblia, mas com certeza uma boa parte da Bíblia vai vir para o nosso conhecimento, ok? Eu espero que você esteja gostando, que você esteja acompanhando. Eu falei até a lição de número 4 da nossa revista passada e vamos fazer vamos rever alguns textos, né, algumas lições que foram proveitosas. Vamos ler do 5 até a lição 16, bem rapidinho. É só para você lembrar do que foi dito, que você guarde no seu coração, que seja proveito na sua vida, tá bom? A quinta lição diz assim: um passo para o abismo. Você já esteve um passo do abismo, né? A Bíblia diz que a revista diz que você está andando num lugar bonito, maravilhoso, cheio de cachoeira, cheio de flores, um lugar grandioso. Aí de repente você vê uma casa maravilhosa lá na frente, como se fosse um castelo, e você vai acompanhando aquela trilha. Quando você chega é um abismo. Você não consegue chegar no seu objetivo, lá é um abismo. Nossa vida geralmente é assim, né? Aparecem abismos na nossa vida. E nós pensamos assim: como é que eu vou atravessar? Como é que eu vou chegar do outro lado? Né? A vida é assim. Nós temos uma travessia para chegar na vida adulta. Nós somos jovens, né? Jovens vai ter que chegar na vida adulta, constituir uma família, ter um bom emprego. É tudo um abismo. Você vai ter que estudar, você vai ter que namorar, você vai ter que planejar, não é verdade? E a Bíblia diz, a nossa revista diz que você encontra esse abismo. E como vamos passar por esse abismo, né? Ela diz assim: cuidado com o abismo. O diabo tem colocado na cabeça dos jovens que a vida a ser casado, constituir família é muito difícil, né? E a gente acaba tendo o quê? As pessoas não constituem uma família, moram juntos, se separam, vão para outros lugares, né? E qual é a melhor ponte? Por onde andar? Qual o caminho que eu vou trilhar para chegar numa vida adulta, onde eu vou ter minha família, onde eu vou ter um bom casamento, onde eu vou ser bem sucedido? A melhor coisa é você entregar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Deus, porque Ele tem o conhecimento de quem você é. Nós não sabemos exatamente, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho vários planos, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei o que vai acontecer daqui a um ano, mas Deus, Ele sabe. E quando Deus nos conduz nesse caminho, seria um caminho de satisfação, será um caminho de vitória, é um caminho onde você vai constituir sua família, um caminho onde você vai dar orgulho para sua igreja, vai dar orgulho para o seu pai, você vai gerar netos e vai seguir um caminho, que é prudente e é um caminho de Deus, né? Não é assim que o mundo faz hoje em dia, né? Então nós temos que ter preocupação que caminho nós estamos seguindo e qual a melhor ponte. A melhor ponte é Jesus Cristo, é seguir os conselhos da Bíblia, né? A Bíblia fala assim: evite conversas. Você namora, você é uma jovem, cai fora de conversas sedutoras, pessoas maliciosas, coisas provocantes, palavras de duplo sentido, intimidades, carícias e intimidades, assim, demais, né? Filmes picantes, liberdade exagerada. Sai fora dessas coisas, né? O mundo prega que você tem direito a todas essas coisas, né? Você namora pessoas que hoje namoram por lazer, por passatempo, não se prende e não se preocupam com julgo, qual a filosofia da pessoa, qual que é a minha. Você tem que impor limite no relacionamento. Você promove o diálogo, a comunicação, para você conhecer bem com quem você está, né?
As pessoas hoje já não conversam mais, né? Fazem o que não deve, assim, no estalar do dedo, e diz que isso é liberdade, né? Cultive o romantismo, seja romântico, para você passar uma fase maravilhosa, para quando você se casar, você lembrar dos bons momentos, das conversas que você teve, você conheceu o seu marido e ele conhecer a esposa que ele tem. Eu tenho dito nessa nossa meditação que as pessoas adiantam todas as coisas e depois fica difícil. Você tem 20 anos para ficar com seu pai, com a sua mãe, para você curtir a vida do lado deles, para você não se preocupar com nada de casa e você ter um bom estudo, você se formar, você se preparar, mesmo que você esteja trabalhando, você tem condições de fazer, se preparar, para quando você tiver seus 20, 21 anos, 22 anos, sei lá, você começa a namorar, né? Aí você tem, se você vai viver 70 anos, você tem 50 para viver com a pessoa do seu lado. Não sei por que adiantar as coisas, né? Se prepara primeiro. Tudo sem preparo é ruim. Tudo sem preparo é ruim. Jovem, você precisa se preparar para você casar, para você ter a sua casa. Tudo é feito com planejamento e sabedoria. Ok? A segunda lição de hoje, que é a sexta da revista, diz assim: mente aberta e cabeça dura. É bom ter a mente aberta, não é? Diz assim a lição: mentes são como os paraquedas, só funcionam abertas. As mentes são como paraquedas, só funcionam abertas. Nosso estudo de hoje trará sobre, nós vimos que é o bom uso da mente, né? E nós temos que ter a mente aberta. Só que ter a mente aberta não significa, né, que eu tenho que ter uma independência e uma interdependência também. Eu tenho que me separar dos meus pais, separar das minha mãe, seguir minha vida solo, sozinha, e não querer mais conselho dos mais velhos, conselhos dos sábios. Eu ter as minhas próprias convicções. Não é isso. Ter mente aberta não é isso. Isso é ter cabeça dura. Você não deixar de ouvir os seus pais, deixar de ouvir as pessoas mais velhas, é ter cabeça dura. Você se julgar dono da verdade. Não, né? Não é capaz de ouvir os outros. Jamais aceita crítica. Pessoas que se estão independentes que jamais aceitam a crítica, embora seja geralmente muito crítico, não aceita a crítica. Tem dificuldade em ouvir os conselhos, especialmente dos mais velhos. Não querem ouvir. Se separou dos pais, não se separou, não quero ouvir mais conselho. Usa o insulto e a humilhação para se defender. Quando se sente, quando alguém vai fazer alguma crítica ou falar alguma coisa que a pessoa não gosta, ela usa a humilhação e o insulto. Né? Nunca reconhece o próprio fracasso, a culpa é sempre dos outros. Sempre quando ela erra, não, eu erro por causa da minha mãe, não, eu errei porque minha família é assim, não, eu errei porque você não conhece a minha infância. Então, ela não assume o próprio erro. Ela vai dizer que a culpa é do outro, não dela. Né? Quem tem mente aberta? Né? Aquela pessoa que ouve com atenção. Mente aberta é você estar aberto às novas possibilidades. Você saber que o conhecimento ele é adquirido no ouvir, não só no falar, mas no ouvir. Quem é sábio aceita os conselhos e as repreensões feitas com amor. Tem coisa mais gostosa que sua mãe e seu pai sentar e querer falar com você com carinho e você aceitar. Né? Isso é ser sábio, ter mente aberta. Né? Quem é sábio prefere ser guiado pela sabedoria em lugar de impulsos. Ah, eu quero fazer isso, vamos fazer. Não, não quero saber. Eu estou afim de fazer. E vai, quebra a cara. Depois volta chateado para casa, não fala com a mãe, não fala com o pai, não fala com os irmãos, não fala com ninguém. Tem pessoas que é assim, se magoam lá fora e os culpados são os que estão lá dentro. A gente, às vezes os pais não sabem de absolutamente nada, né? Quem é sábio se empenha em andar por caminhos verdadeiros. Sabe o que você andar nos caminhos verdadeiros? É você andar nos caminhos de Deus. Caminhos convictos, não ilusão. Ah, eu tenho um amigo que ele é rico, que ele vai me dar uma casa e um carro. Às vezes as pessoas se iludem de uma forma tão grande que o tombo é maior ainda, não é? Então a terceira diz assim, a segunda diz assim, esperteza e sabedoria nós temos que ter, né? Convicção, fortes e prudentes. É por isso, a quantidade de informações novas é importante adquiridas no período da adolescência. Faz o jovem uma pessoa muito conhecida. Tudo que você recebe de conhecimento na adolescência, você vai usar lá na frente. Tudo. É por isso que a escola é assim, né? A escola nos ensina um monte de coisa que a gente não sabe. E essas coisas que nós aprendemos, nós vamos estar prontos para aplicá-lo lá na frente. Por quê? Porque nós aprendemos. Mesmo assim, os conselhos são assim os conselhos.
das mães, dos pais e dos mais velhos, né? Um pouco de humildade, nunca faz mal. Aquele que é humilde dizer assim, isso eu não sabia. Eu falo que eu quero ouvir. Uma história interessante, né? Alguém que te conta de um conhecimento que a gente não passou nem por nossa cabeça, na verdade, para ouvir. Tem humildade. Fala assim, não, realmente, isso eu não sei, eu quero saber. Muita gente, ele diz assim, não, eu sei, mas não sabe. Mas não tem humildade de falar, não, realmente eu não sei. Mas nós não aprendemos sabendo todas as coisas. É ridículo alguém falar, o filósofo não conhece todas as coisas, tem coisa que ele não conhece. Os professores têm coisa que não conhecem. Né? Tem que ser humilde. Nós temos que ser humildes e dizer assim, eu quero aprender. Só os humildes aprendem, sabe por quê? Porque eles param para ouvir a sabedoria. As sensações agradáveis, hoje em dia nós falamos de sensações. O jovem quer ter sensação maravilhosa e quer correr atrás de andar de skate, aventuras, né? Para sentir aquela sensação, vento na cara, andar de moto, fala que é uma sensação maravilhosa, mas só que existe só que tem uma coisa. A melhor sensação que existe é você temer a Deus, adquirir sabedoria e seguir os caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai ter uma alegria imensa. E você não sabe como que é colocar o seu joelho no chão, com certeza você sabe. Colocar o seu joelho no chão e orar a Deus e sentir que Deus está cada vez ali mais perto de você. Ele está se agradando com a sua atitude. Não tem coisa mais, não tem sensação mais agradável. Hoje em dia se fala muito de sensação, né? O sensualismo, as pessoas vão buscar sensações. E essa busca de sensações, hoje em dia os jovens entram em porões da imoralidade, jogos, e outras coisas que não agradam a Deus, né? A conclusão, creio que podemos concluir nosso estudo hoje numa palavra de Deus simples e direta de Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, a tua juventude, e recreia-te o teu coração nos dias da sua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas as coisas Deus te pedirá conta. Tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você agir, a forma que você pensa, Deus pedirá conta. O 7 diz assim, em boca fechada não entra mosquito. Muitas vezes nós falamos coisas que não é para falar, né? Dizem que no Tibete duas pessoas se cumprimentam. As pessoas se cumprimentam no Tibete da seguinte forma, né? Elas se curvam para frente, né? Mostram as mãos e as línguas, e a língua, né? Mostram as mãos e a língua. Assim. Por que as pessoas fazem isso, né? Para que a outra pessoa não pense que ela está escondendo alguma coisa nas mãos, uma arma nas mãos ou na língua. Eu mostrar que a língua nunca vai falar mal de você. Eu estou te mostrando minha língua em minhas mãos. Eu não tenho uma arma, eu também não vou falar nunca mais, eu nunca vou falar mal de você. Eu nunca vou falar mal de você. Essa que é a verdade. Então é uma coisa muito boa, né? Você poder passar para a pessoa que você é uma pessoa confiável, né? Que tudo que você fala é verdade. Você não tem nada que possa ofender aquela pessoa, não, nem nas mãos e nem na língua, né? O poder, fala-se do poder da palavra, né? Que a palavra dura dirigida a nós há vários anos, né? Percebe que ela tem poder. Quando a pessoa fala muito, muito, muito de você, tem pais que falam para os seus filhos não vão chegar a lugar nenhum, que seus filhos atrapalham. Essas coisas marcam crianças, né? São palavras, mas elas marcam as crianças, desde a infância, da adolescência e vai passando para frente. Tem pessoas que têm que fazer passar por tratamento para esquecer dessas coisas. Porque não é fácil você ouvir que você não vale nada. Quantas vezes tem pessoas que ouvem isso? E quantas vezes nós falamos isso para as pessoas? Né? Lá atrás, no tempo que você... E hoje em dia, nossa boca não é mais assim. Nossa boca é de bênção, né? Porque nós podemos abençoar e podemos amaldiçoar uma pessoa. Nós podemos salvar uma pessoa com a palavra e também levá-la para o mal, né? Dependendo do conselho que você dá, a pessoa ouve, leva você a sério, você é uma pessoa de confiança. Você dá um conselho mau e a pessoa acata aquele conselho. Lá na frente, só o Senhor Jesus para resgatá-la de novo, né? Então, nós temos alguns pontos aqui que ele diz que sua força, né? Nós lemos que a palavra
nós lemos a força da palavra, a sua propagação, né? E também o segundo tópico, a limitação das palavras. As palavras não submete os atos. Por exemplo, não adianta eu dizer para você que eu sou um cara forte. Não adianta para você eu sou um cara sábio. Não adianta eu dizer para você eu sou um cristão verdadeiro, se realmente as minhas atitudes não dizem isso. Eu dizer simplesmente não vai me fazer ser só porque eu falei. Eu sempre digo isso, mas é uma verdade. Está aqui a revista dizendo, né, que o sucesso ele vem antes, nunca vem antes do trabalho. Então, se eu não trabalhar essa área, se eu não fizer nessa área, não adianta eu falar, porque vai ser apenas falar palavras jogadas ao vento. Eu tenho que ter atitude, falar e ter atitude. O bom uso das palavras, né? Você tem que falar as palavras com honestidade, com moderação. Antes de falar, você tem que pensar, né? Fale com temperança, né? Fale com espiritualidade. E por último, fale com amor. Não é? Então não adianta você ser uma pessoa estourada, não adianta você ser uma pessoa que não tem moderação. Moderação é você saber o que falar, saber onde ir. Não adianta você falar 1000 palavras que não vai te dizer, não vai passar absolutamente nada se você pode dizer apenas algumas e ser mais objetivo no que você fala. Né? Você ter moderação, você ter honestidade, você pensar antes de falar. Não sair falando, e depois falar assim, não devia ter falado aquilo. Poxa, pensa antes de falar. Minha mãe, ela dizia um ditado muito engraçado, quando a gente ficava falando muito assim para ela dizia assim, cuidado, quem falar demais dá bom dia a cavalo. Eu sempre lembro dessa frase da minha mãe. E a 8 diz assim, o propósito de Deus. Muito interessante que nós falamos sobre o propósito de Deus, devemos também pensar na sua vontade e no seu plano para nós. Né? Qual a vontade de Deus? Eu tenho que entender o plano de Deus para nós. Né? Qual a vontade de Deus para mim? Porque a vontade de Deus, o plano de Deus está dentro da vontade de Deus. Não dá para separar essas coisas. Né? Qual que é a vontade de Deus? Ali está o plano de Deus embutido. Né? O plano de Deus, aí nós vemos lá também o propósito de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, que é interessante, e nós vimos também a necessidade de planejamento. O coração do homem, ele faz muito, o coração do homem, ele faz muitos planos, mas é Deus que guia os seus passos. Pensa nisso. Meu coração faz muitos planos, mas é Deus que guia os meus passos. Nós temos que ter planejamento em tudo que fazemos, em tudo, absolutamente tudo. No casamento, até no seu namoro, né? Formatura, estudo. Eu sei que tem muitos jovens que dentro da igreja que já faz isso. Tem muitos jovens que eu admiro que parecem serem adultos, né? Mas eu gostaria que fossem mais jovens e visse essa juventude que é maravilhosa. Né? Então, você faz planos para o futuro? Você tem que fazer. Você planeja seus estudos, sua vida profissional? Está planejando o casamento? Tem algum jovem aí que tá querendo casar? Tem que ter planejamento. Você se planeja para que os seus desejos possam um dia se tornar realidade? Por que não adianta eu sonhar, eu ter um desejo? O importante é eu trabalhar esse desejo, estudar esse desejo, planejar para que ele um dia se torne realidade. A possibilidade, a sensibilidade em obedecer a Deus. Você tem que ter essa sensibilidade em obedecer a Deus. Tem pessoas que se sentem muito espertas, que acham que tem um feeling, né, na vida, que conduz tudo direitinho, mas não tem nada ligado a Deus. Né? Tudo que ele tem é humano. Então tem a sensibilidade em obedecer a Deus. Como a sua sensibilidade em ouvir a Deus, a voz de Deus está? Como é que você está? Você tem sensibilidade em ouvir a voz de Deus? Porque é necessário. Você consegue perceber Deus agindo através da sua vida? Você percebeu isso? Deus agindo. Você fez alguma coisa, falou alguma coisa e deu certo. As pessoas se alegraram e as pessoas reconheceram Deus naquilo e foi através da sua vida. Você já foi um instrumento de Deus. Né? Quando você faz algo de bom e é elogiado, reconhece que os méritos não é seu, mas sim de Deus que o capacitou. Você já teve essa experiência? Isso também é muito importante na vida da gente. A vontade humana também deve ser considerada. Todos os caminhos do homem são puros,
aos seus próprios olhos. Né? E a Bíblia diz assim, confia ao Senhor as tuas obras. Né? Eu acredito que todos os meus caminhos são maravilhosos. Quer dizer, os caminhos da gente não. Os caminhos do Senhor. Então meus planos têm que ter firmado em Deus. Eu tenho uma avalista do meu plano. Eu coloquei nas mãos de Deus, eu estou seguindo. Se eu sentir que tem alguma coisa errada, Senhor, Tu está me tirando desse caminho porque está errado. Esses planos aqui não são os que eu devo seguir. Porque eu coloquei nas mãos de Deus, eu tenho que ter isso, né? E considerar o quê? A vontade de Deus. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, lá em Provérbios diz, né? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Lá em Provérbios 16, 4, 9, também eu li aqui Romanos 12, de 1 a 2. Então, você tem que ter o quê? As características da bondade de Deus, da vontade de Deus, para que você saiba, quais as características da vontade de Deus para a minha vida? Ela é boa, né? Porque é a melhor para nós. Ela é agradável, porque nos traz paz e senso de realidade. Ela é perfeita porque atinge um objetivo de Deus para a nossa vida. Tipos de respostas que Deus nos dá também é muito importante. Deus dá sim, não, espere. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Quando o que você pede não é bom para Deus, é não. Quando você pede é bom para Deus e para você, sim. Quando você pede não é bom para Deus no momento, nem é bom para você. Deus está olhando para você e falando assim, isso não é bom para você, meu filho. Espera mais um pouquinho. Você espere e confia no Senhor. É o melhor. Não tem coisa melhor. O 9 diz assim, evitando os caminhos maus. Como é que você evita caminhos maus? Né? Desejar buscar uma vida de paz. Você tem que desejar buscar uma vida de paz. Esse é um objetivo que nós temos que seguir. A abundância de bens não compensa a falta de tranquilidade. Não pensa que você tendo bastante coisa na sua vida, a paz não é necessária porque o que você tem vai te levar à paz. Não. A abundância de bens, adquirir bens, ter dinheiro, não é garantia de que você vai ter uma vida tranquila e cheia de paz. Aceitar a correção e orientação não, que são dadas, né, acaba por ser uma das maiores bênçãos que Deus pode te dar. Por isso que quando nós estamos ligados na palavra de Deus e nós vemos alguma coisa que fazemos que não é correto e nós abrimos mão daquilo ali, isso é bênção na sua vida. Quando você vai para a igreja, você ouve um sermão, você ouve uma pregação, que essa pregação está dizendo que o que você está fazendo é errado. E você consegue abrir mão daquilo, colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor, me perdoa. É bênção. Correção de Deus para a sua vida. Não é para dizer assim, tá me torrando a paciência. Poxa, eu estou fazendo isso aqui, me esforçando, sem me falar que é errado. Aceite a correção de Deus. É bênção. Tá? Ser verdadeiro e honesto. Você quer evitar um caminho de ruína? Seja verdadeiro e honesto, né? E como você vai ser verdadeiro e honesto, né? Você não pode ser mentiroso, você não pode aceitar suborno e nem subornar. Você não pode ser uma pessoa descontrolada com as suas finanças, para que você não seja, porque você não tenha uma vida e caminhos de ruína. Nós passamos por esses tópicos e nós falamos assim: aprender a se relacionar e respeitando o desejo e desejando o bem do outro. Você aprende a se relacionar e ainda deseja o bem do outro. Sabe por quê? Porque quando você deseja o mal das outras pessoas e você tem um rancor dentro de você, eu vi uma ilustração uma vez que é muito interessante. A pessoa tinha tanto ódio. O que é o ódio pelo outro? O que é o ódio pelo outro? Né? Dizem que tinha um desenho chamado Recruta Zero. Ele colocou o sargento Tainha, sempre vinha todo dia nele e batia no peito dele. Bom dia! E ele caia para trás. E o peito ficava dolorido, ele odiava. E toda vez que o sargento vinha, ele tinha que ficar. Aí o sargento vinha pá, nele, né? Bom dia! E ele caía para trás. Aí ele ficou tão chateado que ele falou assim: eu vou pegar uma granada e uma bomba e vou armar ela aqui no meu peito. Quando ele bater, a bomba vai explodir. Ou seja, morria ele e o sargento se a bomba explodisse. Assim o ódio que nós cultivamos, que as pessoas cultivam dentro do seu coração, destrói você e destrói também o outro. Nós devemos evitar essas coisas, colocar os nossos caminhos a Deus, pedir a Deus que nós tenhamos mais amor pelo próximo, que nós tenhamos entendimento. Então, só assim nós podemos respeitar e desejar o bem ao próximo.
né? E devemos evitar o preconceito, ideias tolas, e pessoas que têm condições econômicas, eu dou preferência, gente mais rica, eu estou do lado, pessoas mais pobres, eu vou deixando, eu sou simpático, mas eu vou deixando de lado, né? Isso prejudica e nos leva à ruína. Devemos aprender a valorizar e honrar nossos pais e outras pessoas mais velhas. Tem gente que não honra o seu pai, tem gente que discute com o seu pai, tem gente que responde com o seu pai. Esses caminhos, a Bíblia diz que leva à ruína. Nós estudamos isso. Devemos construir amizades verdadeiras e sólidas, principalmente dentro da igreja, dentro da nossa família e também dentro da igreja. É muito lindo quando alguém fala assim, meu pai é meu amigo, ou meu pai fala assim, meu filho é meu amigo. Isso é sólido, isso é maravilhoso, né? Esse foi mais o capítulo 9, a lição de número 9. A lição de número 10 diz assim: por trás das aparências, tem muita coisa que nos engana. Você acredita que no lixeiro, os lixeiros de Nova York, eles fizeram uma greve. E as pessoas foram acumulando os lixos dentro de casa. Tinha um homem que ele acumulou tanto lixo no apartamento dele, que ele não sabia onde colocar mais. Ele começou a colocar em sacos pequenos, ele não aguentava, mas não sabia onde colocar. Aí teve uma ideia, ele foi num bazar e comprou caixas de presente. E comprou laços, umas caixas bonitas para presente. Aí encheu de lixo, colocou o lixo dentro, colocou o lacinho, colocou dentro do seu carro. Aí ele chegou na esquina, ele pegou e colocou as caixas de lixo. As caixas de presente cheias de lixo, né? Ali empilhadas bonitinhas umas com as outras ali. Aí ele ficou de longe vendo. Tinha pessoas que paravam o carro rapidinho ali, abriu o porta-mala e enchia de café, correndo, roubando, né? Achava que são presentes, né? Estavam bem embrulhados e levavam embora. Mal sabia elas que por trás das aparências, né? Por trás daquela caixa, estava cheio de lixo, né? Que decepção. Um presente que é assim, tem presente que é assim, as drogas, quando os amigos nos oferecem, quando nós estamos chateados, quando nós estamos tristes, tem pessoas que nos dão presente dessa forma, né? Presentes que que é uma droga, né? E é uma droga mesmo, porque lá na frente nós vamos ver que por trás das aparências existem coisas horrorosas, né? Então, você conheceu alguém que já morreu devido ao uso de droga? Eu conheci bastante gente, né? Eu conheci mesmo. 73,9% dos estudantes de 10 capitais brasileiras já experimentaram drogas. 76%. 76% dos portadores de vírus da AIDS entre 11 e 19 anos contraíram a doença por meio das drogas. Veja, a estatística. Já lhe ofereceram alguma droga? 33% dos entrevistados de 10 a 12 anos, 49% de 13 a 15 anos já tiveram essa experiência, né? E 67% entre 16 e 18 anos responderam que já tiveram também. Eu vou dizer uma coisa para você: droga, ela não te traz benefício algum. Dizem que a maconha traz benefício. O que traz benefício da maconha é a maconha sendo levada para o laboratório e algumas propriedades da maconha sendo feito remédio. E esses remédios são aplicados para pessoas em doses corretas pelos cientistas, pelos médicos, né? Não é a maconha queimada. Isso não vai deixar a pessoa que toma esse remédio louca, não vai deixar bem louca. Então essa coisa da maconha curada, a maconha ser as pessoas dizem que ser um calmante natural, isso é mentira. Você vai matar os neurônios, vai ficar louco, né? Vai ficar viciado, vai ficar dependente, não vai fazer as suas obrigações na sua casa, vai desconhecer o seu pai, vai desconhecer a sua mãe, vai trabalhar para saciar o seu vício. Isso não vale absolutamente nada. Se já lhe ofereceram um tipo de droga, e qual foi a sua resposta para isso, né? É um presente venenoso, ele tem um efeito ruim fisicamente, psicossocialmente, né? Você se exclui da sociedade, né? É um efeito familiar, você destrói a família, e efeitos espirituais que a pessoa troca a maconha por Deus. A maconha agora é o seu Deus, os traficantes é os que mandam em você, são os seus amigos, e as pessoas que usam são a sua família.
quer dizer, você se descontrole. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas o diabo ele quer nos descaracterizar, quer que você se pareça um lixo quando se passa na rua, pessoa jogada. Por isso que nós temos pessoas ali na Cracolândia, que é uma benção, né? A Cracolândia é uma benção, recolhendo essas pessoas, tentando reconstruir de novo, e é muito difícil, né? E às vezes chega a ser um presente atraente. Tá? Quando você está passando, quando você está mal, quando você está deprimido, quando você está ruim, as pessoas falam coisas que não, você vai esquecer naquele momento, ou vai esquecer para sempre do seu problema, da família, das suas obrigações, e vai se dedicar só a algo que vai destruir a sua vida. Bebida alcoólica também é uma droga que ela é usada, né? Ela é livre, mas também é uma droga, destrói a família, destrói a vida, as pessoas perdem tudo, nós vimos isso, né? O alcoólatra tem uma visão da realidade distorcida, o alcoólatra se converte a um poço de gemidos e dores, diz lá em Provérbios, quantas mazelas o alcoólatra traz para si mesmo. Nós conhecemos, nós sabemos, né? Nós vimos essas coisas. O alcoólatra tem uma vida solitária e desprezada. No 11 vai dizer assim, vai cair fora ou vai ajudar? Você tem ajudado pessoas na pandemia? Você que é uma pessoa cristã, você teve oportunidade de estender a sua mão? Porque a revista diz assim, a crise ela é inevitável, está bem perto de nós. As crises estão bem perto, olha a pandemia, quantas pessoas necessitadas estão aí. Você já estendeu a mão para alguém, você já foi ajudar alguém que ficou doente ou que precisou, não está trabalhando, você já conversou com essas pessoas, você já falou de Jesus para elas? Né? Olha, é tempo de falar, é tempo de ser usado por Deus. Temos o dever de ajudar os que sofrem e caminham para a morte. Você tem a verdade, você é um filho de Deus, você é uma pessoa salva em Jesus Cristo. Você tem a obrigação de ajudar as pessoas que caminham para a morte. Deus conhece o nosso coração e vê as nossas atitudes nas horas da crise. Eu quero demonstrar que eu sou crente. Na hora da crise você pode demonstrar que você é crente tranquilamente. Você tem tempo para isso, você pode fazer isso. É o momento certo. Né? A crise, diz o tópico de número 3 aqui, né? As más condições do momento não servem para justificativas à falta de iniciativa. Olha, a hora é essa, meu amigo. Você tá, olha, eu só não estou ajudando porque eu estou na pandemia. Você está na pandemia, você não ajuda ninguém. Esse é o momento que tem pessoas necessitadas. Esse é o momento de pessoas que precisam da sua oração, precisam da sua palavra. Esse é o momento de pessoas que precisam de você. Né? Essa é a hora. Não vai pensar que é o momento que você estiver bem. No momento bem não precisa de ninguém ajudar. Nós temos que ajudar no momento mal. Nós somos sal e somos luz. Deus nos ajuda e nós somos bênçãos para ajudar as pessoas. É bom olhar no espelho de vez em quando? É bom a lição de número 12. Lembra da lição de número 12? Você pensar, olhar no espelho e saber exatamente quem você é. Para que Deus te colocou nesse mundo. Os provérbios são especialmente vinculados à cultura. Entendê-los é isso. Se tornar, às vezes, uma tarefa muito difícil. Quando você vai olhar os provérbios, ler os provérbios, você fala assim, é muito complicado para mim. Como nós já vimos isso. Complicado por quê? Porque é baseado em culturas. Né? Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo, pego várias traduções, vejo livros que explicam, pergunto para meu professor de escola bíblica dominical, acompanho a escola bíblica dominical, acompanho também as pregações na igreja, eu vou entendendo essas coisas. Né? A inteligência é a capacidade para você aprender. Né? Lá, Provérbios 26:3 diz assim, para ensinar um cavalo é preciso um chicote, para ensinar um burro é preciso um freio, para ensinar um homem irresponsável é preciso de uma boa surra. Né? Quer dizer, isso é em Provérbios, calma lá, né? Ninguém precisa apanhar. Né? É Provérbios baseado na cultura que nós estamos falando. Não é na sua cultura hoje, não é certo. Não vamos pegar um chicote e bater no próximo, pelo amor de Deus, e nem nos adolescentes. Né? Uma boa conversa basta. Então, nós temos capacidade para aprender. Então, nós temos que nos permitir aprender. Quanto mais aprendemos, mais sábios ficamos. Temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir. Né? Quer dizer, o ouvido, uma boca só para falar, e dois para ouvir, né? Para ouvir, para entender. Né? Será que isso foi por acaso ou é uma mensagem para a gente? Responder ou não? Responder ou não? Eis a questão. Nós falamos assim no Provérbios 26:4, diz assim, não responda ao insensato com qual insensatez, do contrário você segurará ele,
Responda ao insensato como a sua insensatez merece. No contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Quando você se iguala a uma pessoa que te responde mal, né, se você responder igual, isso é ruim. Você tem que responder como ele merece. O Shed, o Dr. Shed, ele diz assim na Bíblia anotada e comentada que o insensato nada pode fazer. Se você corresponder com ele, vai acabar emburrecendo ele. É terrível ser chamado de insensato, você responder para uma pessoa que não sabe de nada, uma pessoa bruta, não é? Uma gota de saliva vale muito mais do que um cabeça dura. Ser cabeça dura é difícil, a pessoa não quer entender, não quer ouvir, né? Um ouvido atento vale mais do que uma boca aberta. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, porém o tolo não vale a comida que come. Essa é forte. Se responder, se responder o bicho come, se não responder o bicho pega. A boca fechada não é para não entra mosquito. Em ouvido fechado não entra sabedoria. Interessante, né? A boca fechada não entra mosquito, mas se o ouvido fechado, você não vai aprender absolutamente nada. Você vai ser sempre sábio ao seu próprio entendimento. Sabedoria é muito mais do que conhecimento, né? O acúmulo de sabedoria, você vê que nós falamos de Salomão. Salomão tinha um acúmulo de sabedoria. O acúmulo de sabedoria de Salomão não garantiu que ele fosse uma pessoa sábia, não garantiu que ele não errasse. Ele acabou errando, né? Então, essa foi a lição de número 12. A lição de número 13 fala: brincadeira tem hora. Cuidado, que brincadeira é coisa séria. Brincadeira não é coisa para você fazer de qualquer jeito, né? Ou você tem pessoas que brincam e na hora de brincar as pessoas não consideram o que está fazendo. Veja só, brincadeira é uma coisa maravilhosa. Se divertir com os amigos também, com a família também, como nós temos a nossa turma, que nós vamos dar risada. Numa sexta-feira à noite, comer uma pipoca, assistir um filme, os amigos, um monte de gente lá, a gente vai se divertir, vai brincar. Só que essa brincadeira não pode ser, eu não posso rir do próximo. Eu tenho que rir com ele. Quando você está brincando, quando você dá risada, todos têm que dar risada. Eu não posso rir de uma pessoa, pegar uma pessoa e humilhar ela, fazer ela de um instrumento para a minha felicidade, enquanto ela se deprime no que eu estou falando. O que eu estou falando está arrasando ela, eu vou achar que isso é normal. Quer dizer, tem um lugar onde tem 20 pessoas brincando, 19 se diverte, um é humilhado, sai correndo. Quando você está num lugar, num ambiente onde vocês viam uma pessoa só chateada pelo que você está fazendo, corre atrás dela e pede perdão, você está errado. Não se pode fazer isso. Nós vimos isso, né? Se divertir sem ferir, se divertir sem enganar, se divertir sem dissimulação. Você, pessoa dissimulada, fala da pessoa e fala assim: desculpa, foi sem querer, não queria fazer aquilo. Fez porque quis, fez porque queria aparecer, fez porque queria usar um defeito daquela pessoa ou algo que aconteceu. Para quê? Para você fazer sucesso ali com seus amigos. Então você dá risada, você se diverte. Isso é um mal. Eu tenho que me divertir sim com os meus amigos, não dos meus amigos. Eu não tenho que me dar bem às custas de um defeito de alguém ou de um problema que aconteceu com uma pessoa. Mas aconteceu um problema sério que a pessoa lá atrás, as pessoas riem. Isso fica marcado. As pessoas vivem isso aí marcado o resto da vida. Isso é ruim. Nós não podemos promover esse tipo de coisa. Não é? Colhendo o que se plantou. Você viu aquele ditado? Não engane o homem, mas Deus tudo que plantar certamente colherá. Você vai colher. Gálatas diz isso, né? Lá em Gálatas 6. E o tópico diz assim: o que é melhor, isto ou aquilo? Como tantos outros textos, veja, apresenta a clássica questão do balanço, né? Entre a riqueza e a integridade. Você é capaz de cometer um ato onde você ficar com o bolso cheio, e esse ato que você cometeu, a sua honra, a sua vida com Deus, você joga no lixo, mas o bolso vai estar cheio. As mãos estarão sujas e o bolso cheio. Você é capaz de fazer isso? Já te fizeram essa proposta alguma vez? Pois é, isso existe muito no nosso meio. A gente colhe o que se planta. Gálatas 6, de 6 a 10 diz isso. A gente escolhe o que planta. Gálatas 6, de 6 a 10. Né? Por isso, cada escolha a ser feita é de importância fundamental e decisiva. Não apenas para o presente, como também para o seu futuro. O que você vai fazer é decisivo e fundamental para que você viva lá na frente. Ou certo ou errado, né?
Quem não deve, não teme. Se você não tem nada, você enfrenta. A pessoa que é verdadeira, que ela não está enganando ninguém, ela não teme. Ela não fica triste, ela não fica chateada. Sabe? Se falar alguma coisa contra ela, ela vai estar em pé. Ela não teme. O bom de você estar falando a verdade e ter as mãos limpas é que quando você vai se ajoelhar diante de Deus, na noite, você não tem vergonha. Entendeu? Você fala, você tá com as mãos, não tem nada nas mãos, nos bolsos que te condene. Você entendeu? Quem não deve, não teme. Isso é bom, essa frase que a revista traz aqui. E também diz assim que é bolso furado. Não adianta você adquirir bens de forma ilícita. Não adianta você ser abençoado. Você não é abençoado por Deus, você usa de engano. Você está vivendo bem, está cheio de bens, mas aquilo lá foi de uma forma errada que você adquiriu. Você é furado, vai passando, chega uma hora que isso passa na sua vida e não vai adiantar absolutamente nada. Ele chama aqui de bolso furado. Oração que não passa do teto, né? Pessoas assim que têm esse problema, não vai. Tem muitas coisas na nossa vida, no nosso caráter, que nós não podemos adquirir e nem podemos praticar, que as nossas orações não passam do teto. Né? Se você não lê a Bíblia, se você não lê a palavra de Deus, se você promove uma cultura de surdo. Sabe o que é uma cultura de surdo? Deus fala, você não quer ouvir. A Bíblia fala e você não quer ouvir porque você não lê. O professor da escola bíblica fala, você não ouve. O pastor fala na igreja, você não ouve. Mas na hora de você estar numa situação difícil, você não lê a palavra de Deus, mas na hora que você chega numa situação difícil, você vai lá, sabe o que você faz? Você quer falar com Deus. Eu vou te dizer uma coisa para você, quando você quer falar com Deus, você não está promovendo uma cultura surda, Deus não vai te ouvir. Porque você ainda não aprendeu a ser filho de Deus. Quando você briga com a sua esposa, trata mal a sua esposa, você é desleal, Deus não vai te ouvir. A Bíblia diz isso também. É cultura de surdo. Você se faz surdo para Deus, Ele não te ouve também. Não adianta você fazer, você falar. Você tem que ouvir e você tem que guardar no seu coração e falar o que você ouve. Assim você não cava a sua própria sepultura. Não se engane, não se engane, Deus tudo vê. Ele conhece você desde quando você nasceu. Um atoleiro chamado dívida, cuidado com as dívidas, sabe? Que para você manter as suas dívidas em dias, você não ficar endividado, aos conselhos é dado assim: melhor mantenha a sua integridade. Melhor é pouco, havendo temor no Senhor, do que grande tesouro onde há inquietações. Tem pessoas que têm carro zero. Uma pessoa passou com um carro zerinho, novo, lindo, na frente de um cara assim, e o cara tava com um Chevette, eu me lembro disso. Aí o cara falou assim, bebê, eu tiro o seu carro da frente, brincando com ele, amigo, né? Ele falou assim, mas o meu tá pago. Eu não tenho carro nem, eu não tenho carro nem pagar, o meu tá pago. Eu achei interessante. Nós temos que dar o passo, não podemos dar o passo maior que a perna. Nós temos que ser pessoas íntegras e prudentes. Não é para que eu vou querer ter algo que eu não posso ter. Não é verdade? Eu tenho que ter contentamento na minha vida, né? Eu tenho que manter para isso o equilíbrio, né? Fazendo planejamento mensal. Sou uma pessoa equilibrada. Sabe quem dá um equilíbrio na vida da gente? O Espírito Santo de Deus. Ele que nos equilibra. Em momentos terríveis você ora para Deus e Deus vai lá e o Espírito Santo sempre dá uma saída e você consegue equilibrar as coisas. Se você não planejar, com certeza outros irão fazê-lo. Fique esperto, estabeleça com você mesmo as suas prioridades. O que você tem de prioridade na sua vida? Vai lá, faz uma relação. Tem coisas que são fúteis, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Eu não preciso andar, não preciso. Eu tô indo bem, eu não preciso adiantar as coisas na minha vida de uma forma irresponsável. Mantenha bem o senso, né? O bom senso garante o equilíbrio financeiro, paz com Deus e com o próximo, né? A paz no seu espírito, porque você não deve, você não teme. Né? Você sabe que você dever é uma preocupação, você não dorme, você fica inquieto. É horrível isso na vida de qualquer uma pessoa, não é só na vida de quem deve, na vida de qualquer um. Qualquer um. Ninguém quer passar por situações apertadas, não tem o que comer porque tem que pagar dívida.
Isso, quem já passou por isso sabe que não é fácil, né? Mantenha o seu compromisso, contribua voluntariamente com Deus, né? Faça suas contribuições. O desejo de contribuir no reino de Deus deve nascer liberalmente, como fruto de um coração agradecido, que ama a Deus e é grato e sabe o perdão que recebeu. Por isso ele vai lá e dá com alegria, né? Você quer ter uma boa fase financeira, não ficar endividado? Cumpra com seus compromissos, primeiramente na igreja, né, nas suas ofertas, nas suas ofertas, nos dízimos, né? Faça essa contribuição, porque você vai perceber que Deus, Ele te abençoa realmente, Ele te ajuda financeiramente, você a pensar, a você agir, né? Não faça diferente. E o 16, ele diz assim: meu tipo inesquecível, foi a última lição que nós vimos, não é? Você quer ter uma pessoa, você sempre pensou numa pessoa, faz aquela lista de qualidades que você vê naquela pessoa que vai ver do seu lado. Afinal de contas, a pessoa vê do seu lado, você faz uma série de qualidades que nós vimos que aquelas qualidades só vai ser encontrada em Jesus, né? Só se você, e hoje em dia tem uma pessoa com Jesus, é muito complicado, mas você faz isso contando só com as qualidades do outro, agora a sua você não se preocupa, né? Então a lição é justamente para falar sobre isso. Um rapaz exemplar, né? Uma pessoa exemplar. Como é que você quer ser exemplar? Você quer ser uma pessoa exemplar? Tem uma vida sexualmente pura, sabe? Uma vida sexualmente pura. A gente sabe que é longe da imoralidade. Sabe que aquilo que eu falei lá atrás, que você tem 20 anos para viver, para você ser uma mulher bonita, uma mulher linda, uma mulher completa, formada, bem com seu pai, bem com a sua mãe, bem com a vida, né? E de repente você vai ter um casamento com um homem também que se guardou para você. Nós temos na igreja várias pessoas que fizeram isso, não foi uma, nem duas, nem três. E você vê que elas estão bem até hoje. Tem vida maravilhosa e tem vida abençoada. Eu só falo daquilo que eu vejo, que eu vivo. Deus, a Bíblia fala isso e nós vimos isso, nós testemunhamos isso. Então, cai fora, não se envolva com uma vida sexual antes do casamento. Isso para Deus é pecado. Algumas pessoas vão falar para você que isso aí é comum, mas para Deus é pecado. Lá em Gálatas diz assim, que tais pessoas que praticam isso não herdarão o reino de Deus. É muito sério, tá bom? Não faça isso. Não se envolva também com vícios, né? Você quer ser uma pessoa exemplar, não se envolva com vícios. Às vezes nunca vou ter um viciado do meu lado, mas não seja um viciado também. Não esquecer da lei. Você quer ser uma pessoa exemplar, não esqueça das leis de Deus. Medite nas leis de Deus de dia e de noite. Pega um versículo, vai meditando nele para o trabalho, lê uma linha, 2 linhas, um versículo, vai meditando, vai olhando a história, para que Deus vai te abençoando, para que vai abrindo os seus caminhos de uma forma assim sábia. Você vai ser uma pessoa sábia, você vai saber o momento certo de você prestar um vestibular, ou se você vai estudar mais. Você é uma pessoa sábia, isso é importante. Não perverter o direito dos aflitos. Então você não perverter os direitos dos aflitos, como diz lá em Provérbios, né? É uma pessoa amorosa. Tem gente que é muito amorosa. Tem gente que a gente chega na igreja, tem pessoas que nem olham para sua cara, tem pessoas que olham para você para baixo. Muito cuidado com isso. Seja uma pessoa amorosa, ou adolescente. Você ser uma pessoa dura agora, quando você ficar mais velho, meu Deus. Tem uns que tem até ruga aqui na testa. É horrível. Você tem ruga na testa, você é uma pessoa invocada, vai conversar. Tem pessoas que falam assim, bom dia. Tem uns vizinhos, bom dia. Não responde, resmunga. O que é isso? Isso é horrível. Né? Bom dia. Bom dia, assim, nossa, nervoso. Né? Não sejamos assim, sejamos pessoas amorosas com o nosso pai, com a nossa mãe. Minha mãe morreu, eu fui amoroso com ela até o último dia. Eu não chorei no túmulo da minha mãe de remorso. Não, eu chorei porque ela estava partindo, porque eu sabia que eu vou sentir saudade. Tem pessoas que choram de remorso pelo tratamento, pelo amor que faltou, não é? Seja uma pessoa amorosa. Jesus, quando ele foi falar de amor, ele foi assim radical. Ele, em Mateus 5,44, ele diz assim: nós temos que amar os nossos inimigos. Imagina as pessoas que não amam nem
Os que estão dentro da igreja, os que estão dentro da sua casa. Amar os seus irmãos em Cristo como Ele amou a igreja, como Ele nos ama. Lá em João 13, de 34 a 35, não é? Tá ok? Irmãos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Que vocês tenham um bom proveito nessas lições que foram passadas. Semana que vem, hoje mesmo eu passo para vocês a nova revista, tá ok? E as novas pessoas que vão falar diariamente com vocês, tá ok? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.